Que isto sirva de alerta àqueles que pisoteiam os direitos fundamentais de seus compatriotas. Togas não oferecem proteção contra a responsabilização. Vamos falar justamente sobre isso. Vejam, por exemplo, o que disse sobre isso o secretário do Tesouro Scott Bessent, que eu acho que não pode ser acusado de um bolsonarista, etc. O que diz o Scott Bessent? E fiquem tranquilos, eu vou citar a carta da Casa Branca aqui que alguém está falando, e eu peço aí ao João e ao Bruno para ficarem atentos às publicações que forem saindo. Eu não vou conseguir abrir tudo aqui no... Vou até deixar o nosso grupo de pauta aqui aberto para vocês me avisarem se acontecer alguma coisa. Mas o que diz o Scott Bessent? O Scott Bessent diz o seguinte: hoje o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, que utilizou a sua posição para autorizar prisões preventivas arbitrárias e reprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judicializados com motivação política, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui é interessante porque o governo tem sido muito claro que não se trata apenas de Jair Bolsonaro. Diz que se trata inclusive de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o caso mais icônico, mas eles citam outros casos, como nós veremos em seguida aqui no programa. Ele continua: o Tesouro continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e impõem limites às nossas liberdades. É muito importante que vocês escutem isso. O Tesouro continuará responsabilizando. Atenção, ministros, demais ministros do STF. Atenção, policiais federais, capangas. Atenção, Procurador-Geral da República. Vejam onde os senhores estão se metendo. Vejam onde os senhores estão se metendo. Vejam, continuará responsabilizando aqueles que ameacem os interesses dos Estados Unidos e impõem limites às nossas liberdades. Não vamos parar por aqui. Veremos em breve as demais ameaças. Porque a responsabilização de todos que ameacem o interesse dos Estados Unidos e as liberdades fundamentais continuará acontecendo. Hoje, abriu a porteira. Hoje, o violador de direitos humanos é o Alexandre de Moraes. Amanhã, se nada for feito, é o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, a ministra Carmen Lúcia, o senador Davi Alcolumbre, o deputado Hugo Mota. Ser sancionado ou não, queridos, agora depende de vocês. Vejam o que disse também o secretário de Estado, Marco Rubio, muito contundente no seu pronunciamento. O que ele diz: o presidente e o Departamento do Tesouro sancionaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre o programa de sanções Global Magnitsky por graves violações de direitos humanos. Que isto sirva de alerta àqueles que pisoteiam os direitos fundamentais de seus compatriotas. Togas não oferecem proteção contra a responsabilização. Togas não oferecem proteção contra a responsabilização. A quem será esse recado? E se toga não oferece proteção nem ao juiz que a veste, imagine aos habilitadores do regime que por ele eram protegidos. Se não tiver ficado claro até agora, o oficial sênior da diplomacia pública americana, aquele que o Jorge Pontual não sabia nem quem era, e agora a Globo News está replicando, dizendo, não, é um cara de quinta categoria. Meu Deus do céu, essas pessoas, o cara é correspondente há anos, não sabe quem é quem dentro do governo americano. Por isso que Paulo Figueiredo Show tem 120 mil pessoas assistindo agora. Mas o Darren Beattie desenha, explica o desenho, desenha a explicação, para não restar dúvida. O que diz Darren Beattie? O que diz Darren Beattie? As sanções contra o ministro Alexandre de Moraes anunciadas hoje deixam claro que o presidente Trump leva com a máxima seriedade o complexo de censura e a perseguição instaurado no Brasil. Complexo de censura e perseguição instaurado no Brasil, do qual Moraes foi o principal arquiteto. Ele continua.
aqueles que foram cúmplices nas violações de direitos humanos cometidas por Moraes devem estar atentos. Aqueles que foram cúmplices nas violações de direitos humanos cometidos por Moraes e agora reconhecidas oficialmente pelos Estados Unidos devem estar atentos. Mota e Alcolumbre. Mota e Alcolumbre, vocês sabem o que deve ser feito. Anistia ampla, geral e restrita. Uma carta dos direitos, um Bill of Rights de direitos de liberdade da internet, um projeto de lei que dê liberdade, uma emenda à Constituição que dê liberdade aos brasileiros intocáveis. Nada mais, nada menos. Trump voltou à presidência. E isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas. E muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Confere se você já está inscrito no canal e se já deixou o seu like no Brasil em Foco. Aqui você vai ficar por dentro de todas as notícias quentes da semana. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!